Fala, galera. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, de acordo com o horário que você vai estar assistindo essa aula aí, tá? É, pessoal, vamos para nossa terceira aula, tá certo? Da nossa série aí sobre o mercado, né? Um mini curso aí que eu tô dando para vocês iniciantes, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre conceitos básicos do trading, tá certo? Vamos entrar de fato agora nas aulas sobre trading, tá? Vamos falar sobre os conceitos básicos, tá certo? Vamos falar sobre candles, formação de candles, né? Que são esses rapazinhos aqui que a gente vê nos gráficos, que vocês veem nos gráficos aí nas minhas postagens, ou nas postagens de outros traders por aí, tá bom? Vamos falar sobre candles ou velas, como preferir, né? Candles nada mais é do que velas em inglês, né? E são esses rapazinhos aqui que a gente que formam os nossos gráficos, né? Que a gente analisa diariamente. Vamos falar sobre suportes e resistências, tá certo? Sobre linhas de tendência, o que é uma tendência de mercado, e vamos começar a se aprofundar um pouco mais, tá certo? Nesse assunto, né? Vamos cair de cara agora no trade de verdade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando para vocês sobre o que é um candle, né? Sobre candle, sobre esses rapazes aqui, tá? É, pessoal, o candle, né? O gráfico de candles, ele, ele surgiu no século XVIII, tá bom? Então não é de hoje, não surgiu um dia desse, né? O gráfico de candlesticks, né? O gráfico de velas, ele surgiu lá no século XVIII, né? Os japoneses desenvolveram ele como um método de análise, né? De análise técnica, para analisar os preços de contratos futuros de arroz, né? Que naquela época era a riqueza de todo o Japão, era o ativo negociado, né? Naquele tempo, né? Eles trabalhavam com os gráficos de candle, né? Para contabilizar o preço das sacas de arroz, né? Que eles mantinham nos armazéns, mantinham guardados nos armazéns deles, né? Por exemplo, você chegava lá para vender um saco de arroz, né? Em troca você recebia um cupom, um papel, né, que representava o valor do saco de arroz naquele momento, né? E você poderia vender esse cupom, né, esse papel, esse demonstrativo a qualquer momento, né? Você poderia vender o papel, né, o seu ativo que naquele tempo era arroz, né? Então hoje a gente ouve falar bastante também esse termo papel em ação, né? Porque eu vou comprar um papel de Petrobras, vou comprar um papel de Ambev, entendeu? Então, quando você está comprando uma ação de uma empresa, você está comprando uma parte daquela empresa, né? Uma fração daquela empresa. Então, basicamente, esse contexto aí já não vem só de hoje, né? Já vem lá do século XVIII. Só que o pessoal começou negociando, né, esse ativo, que era o arroz, né? Que era o que eles tinham como principal fonte de mercado naquele tempo, né? Era a fonte de mercado deles ali, o arroz, tá bom? Então, lá foi criado o gráfico de candles, certo, pessoal? Ou candlestick, certo? Vocês devem reparar, gente, que o pessoal do, do trade, né? Ele fala bastante, né? Não sei se vocês já assistem vídeo de outros traders, etc. É, eles falam, né, sobre aberturas, fechamentos, máximas e mínimas. Eu costumo falar também, né, sobre aberturas, fechamentos, máximas e mínimas é, de um candle, de uma vela, né? Então, a gente vai aprender hoje aqui o que significa isso, tá certo? Como que abre, como que fecha, qual a máxima e a mínima de cada candle, de um candle positivo, que é um candle verde, e de um candle negativo, que é um candle vermelho, tá bom?
Então vamos lá, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui como que funciona cada um desses danadinhos aqui, tá bom? Vamos lá. Um candle positivo, pessoal, ele nada mais é do que um candle que se inicia, tá certo? Se inicia num certo ponto e termina em outro, tá certo? É, Perdão, pessoal, tô com um negocinho aqui na garganta. Perdão. Vamos lá. O candle positivo, ele inicia num certo ponto, tá certo? Aqui é a abertura de um candle positivo. Ele abre nessa região, abre na parte de baixo e fecha na parte de cima, certo? Ele é um candle positivo porque ele inicia num preço X, tá? E finaliza num preço Y, tá bom? Então ele é um candle positivo. Ele iniciou aqui, fechou aqui, é um candle de alta, tá bom? Ah, Daniel, mas o que são máximas e mínimas também, né? Que a gente sempre fala, tá desenhado aqui. Pessoal, na última aula eu falei também sobre, eu falei um pouco sobre como que se formam cada candle, né? Um candle desse daqui, ele tem uma certa vida útil, uma vida útil X, tá? A gente tem candle que dura 1 minuto, né? Que inicia e tem 60 segundos de vida. A gente tem candle que dura 5 minutos, certo? Que inicia, tem 5 minutos de vida, 15 minutos, 1 hora, 30 minutos, 5 horas, 4 horas e assim sucessivamente. A gente tem candles aí de todos os tipos de duração, todos os tempos de duração, tá certo? Então, assim, pessoal, quando esse candle nasce, ele faz esse movimento aqui, ó. Prestem atenção. Nessa linha laranja aqui, a gente pode ver que ela acompanha o preço no momento. O preço no momento é exatamente onde está essa bolinha verde aqui, e essa linha laranja acompanha o preço, certo? Ó, acabou de nascer um candle. Esse candle aqui, ele tem 5 minutos de duração. Ele nasceu aqui, no momento ele só subiu, então ele é um candle positivo. E você pode ver, pessoal, que de acordo com que a linha laranja se mexe, que a linha laranja é o preço desse ativo no momento, certo? O candle vai sendo desenhado. Vocês podem ver aqui, certo? Que ele vai tomando sua forma, vai sendo desenhado aqui. Ele se iniciou nesse ponto, pessoal, e até o momento ele só vem subindo. Então, ele vai ficando verdinho a cada momento que ele vai subindo, além do ponto onde ele nasceu, tá bom? Caso esse candle venha, caso essa linha, caso o preço venha a cair e ele venha a passar dessa linha aqui, de onde ele nasceu para baixo, ele vai começar a ficar vermelho, tá certo? Porém, pessoal, tem o ponto onde o candle nasce e tem o ponto onde ele fecha. Como aqui, por exemplo, ele nasceu aqui e fechou aqui. Então, se ele nasce embaixo e fecha em cima, consequentemente, ele vai fechar um candle positivo, um candle verde, tá? Se ele nasce aqui e fecha abaixo do ponto de onde ele nasceu, ele vai formar um candle negativo, um candle de baixa, tá bom? Vocês podem ver que aquele candle que nasceu que estava verdinho, ó, virou para baixo e agora está vermelho, tá bom? Vocês percebem que ele deixou essa sombra aqui em cima, o que a gente chama de pavio, essa linha fina, certo? Por quê? Porque dentro do movimento do candle, quando ele inicia, né, ele vai fazer esse movimento, certo? E ele vai deixar para a gente os pontos de abertura, de fechamento, as máximas e as mínimas. Ah, Daniel, mas explica um pouco melhor sobre máxima e mínima. Vamos lá. Esse candle aqui, pessoal, ele nasceu nesse ponto e fechou nesse ponto, tá bom? Só que dentro do período de vida dele, dentro dos 5 minutos corridos em que ele viveu, em que ele nasceu e fechou, né? Ele fez esse movimento aqui. Acompanha essa minha linha vertical aqui. Ó. Ele nasceu aqui, tá bom? Ele veio até aqui embaixo, ficando negativo, ficando vermelho, tá? Veio até aqui, ó. Essa aqui foi a mínima desse candle. Só que ele não fechou por aqui. Ele foi retraindo, retraindo, voltando, voltando, voltando. A partir desse ponto aqui, ó, ele ficou verde novamente, tá certo? E veio até aqui em cima. Veio, 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 veio e atingiu sua máxima, tá bom?
Só que antes do fechamento desse candle, antes de acabar os 5 minutos de vida dele, ele veio lá, ó, e retraiu um pouquinho, tá? Quando encerraram-se os 5 minutos de vida desse candle, o preço estava aqui, certo? Então, nesse momento aqui, o preço foi fechado, tá bom? Sendo que durante os 5 minutos de vida, durante o curso de 5 minutos, esse candle abriu aqui, teve sua mínima aqui, retraiu, certo? Voltou para o ponto de abertura, ficou positivo novamente, foi lá em cima, tá bom? Deixou uma sombra e antes de fechar, antes de acabar o tempo dele, ele fechou aqui. Então, é assim que se forma um candle. Vocês podem perceber, ó, esse candle aqui está em vigência no momento, nasceu aqui, já veio aqui embaixo, ó, tá bom? Deixou essa sombra aqui, voltou para o ponto de abertura dele. No ponto de abertura dele, ele já voltou, já está aqui em cima novamente, ó, já teve sua máxima aqui e está agora brigando aqui nesse meio termo, tá bom? Então, ele vai ficar com essa movimentação até às 19 horas e 45 minutos, que é quando ele vai se encerrar e vai nascer um novo candle, tá certo? Vocês observem, pessoal, que quando ele passa desse ponto aqui para cima, ele fica positivo. Deste ponto para baixo, ele fica negativo. Lembram que eu falei para vocês que o ponto de abertura do candle é o que define, né? Isso daí. Para baixo, após o ponto de abertura é negativo. Para cima, após o ponto de abertura, é um candle positivo. As máximas e as mínimas são os pontos onde ele atinge, tanto para baixo, certo? A mínima, quanto mais para baixo ele for, menor o preço que ele vai atingir, e a máxima, quanto mais para cima ele for, maior o preço que ele vai atingir. A abertura do candle se deu aqui, tá? E o que vai determinar o ponto de fechamento dele é o momento onde ele vai estar quando o tempo dele acabar. Eu vou aguardar com vocês aqui, porque falta aí 20 segundos para esse candle acabar, só para vocês verem, tá bom? Prestem bem atenção aqui como que esse candle vai finalizar, pessoal. Lembrando, o ponto de abertura dele foi aqui. Se ele fechar acima, ele fica verde. Se fechar abaixo, fica vermelho, tá bom? Temos 10 segundos aí para ele acabar. Vamos aguardar para ver, tá bom? 5, 4, 3, 2, 1. Vai nascer um novo candle agora. Pronto, nasceu uma nova vela aqui, ó. Vocês lembram, né? Esse candle aqui que a gente estava acompanhando nasceu aqui, tá bom? Teve sua máxima aqui em cima, teve sua mínima aqui embaixo, deixando esse paviozinho, porém ele nasceu acima e fechou abaixo. Então ele é um candle negativo, concordam? Então essa é a maneira com que se forma um candle, tá? Essa linha laranja aqui é o que acompanha o preço, tá? É o que desenha o candle e ela representa preço. Tá bom, pessoal? Ela representa preço, ela representa valor do ativo naquele momento. A cotação do euro, certo? Com o dólar americano, está nesse momento em 1,1582, 52 aí, uma infinidade de números, tá certo? Você não precisa se atentar tanto a isso na hora de operar, porque não vai fazer tanta diferença para você. Porém, no contexto geral, eu vou explicar também o que significa isso daqui. Posso falar um pouco agora sobre, até para aproveitar o embalo. Esse 1,158 e esses números aqui para trás, ele significa o seguinte: a gente trabalha com câmbio de moedas, pessoal, certo? A gente trabalha com a cotação de pares de moeda. Então, nesse momento aqui, certo? É a cotação do euro-dólar, tá bom? O euro com o dólar americano. Ah, Daniel, o que que isso significa? Significa o seguinte: às vezes você está assistindo o jornal, você vê, né? Até mesmo quem não acompanha o mercado, quem assiste jornal vê. O pessoal fala, o dólar fechou hoje em 5,20, 5,25, né? R$ 5,25, R$ 5,15, R$ 5,10, né? Isso representa, pessoal, que a gente precisa de R$ 5,20, por exemplo, para comprar um dólar americano, tá certo? Então, é o preço da cotação do real brasileiro com o dólar. Você precisaria de R$ 5 e esses quebrados, R$ 5,25, R$ 5,30 para comprar um dólar americano, certo? Ou seja, o dólar vale mais de 5 vezes o valor do nosso real. O euro, certo? No momento, ele está mais caro do que o dólar, tá bom? Então, aqui, ó, quer dizer o seguinte, quer dizer que para você comprar €1, certo? Você precisa ter 1,1582, 40 e poucos aqui, essa variação de dólares, certo? Você vai precisar de pouco mais de $1 para comprar €1. Então, essa é a cotação no momento do euro-dólar, tá certo?
esse precinho aqui que acompanha, ele representa isso, né? É assim que são formados os candles, tá bom? Isso aqui, ó, essa barra aqui lateral aqui, ela representa o valor do ativo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí, se bem que não é tão importante assim, né? A gente vai ver mais na frente que a gente não vai utilizar isso, porém, eu acredito que para ter um alicerce bem feito, vocês precisam saber como que é formado isso e por que que existem esses números aqui, tá? Vou só procurar aqui uma formação de candle específica para mostrar para vocês um padrãozinho e deixar claro também que isso daqui pode acontecer, tá? Me deixa só encontrar, que não tá fácil. Existe uma formação de vela, pessoal, de candle, que a gente, acho que é mais fácil achar em tempo gráfico menor, que a gente costuma chamar de doji, certo? Que diabos é doji? Parece um nome japonês, achei um aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal, que todos os candles, eles são verdes ou vermelhos, né? Verde ou vermelho, de alta ou de baixa. Porém, existe uma formação de candle específica que a gente chama de doji, tá? É esse rapazinho aqui, ó, tá bom? Um doji, pessoal, nada mais é do que um candle que inicia neste ponto aqui, ó. Ele inicia nesse ponto, aí ele anda para baixo, para cima, certo? Porém, ele fecha exatamente no mesmo ponto onde ele iniciou, né? Ou seja, ele é um candle indefinido. Ele iniciou num ponto e fechou no mesmo ponto em que se iniciou. Vocês lembram que eu falei que um candle para ser vermelho, ele precisa fechar abaixo de onde ele nasceu. Um candle para ser verde, ele precisa fechar acima de onde ele nasceu, certo? Então, se o candle abre, anda para baixo, anda para cima e finaliza no mesmo ponto onde ele abriu, isso quer dizer que é um candle de indefinição, certo? A gente chama de doji. Existem milhares e milhares de padrões de candle, né? Que a gente chama de padrões de candle, né? Que são formações de candle. Existe um martelo invertido, estrela cadente, etc. Né? Só que eu não vou me aprofundar nisso hoje com vocês, porque isso é muito específico, né? Isso é uma coisa que demandaria uma meia hora de aula. Vocês vão ouvir sobre isso daí através de mim, mas não hoje. Eu estou exemplificando o caso do doji só porque ele é bem específico realmente. Ele é um candle de indefinição, tá bom? Então eu precisaria falar sobre ele também nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos voltar aqui, pessoal, né? Para esse nosso desenho aqui, né? Então é isso, pessoal. Um candle de indefinição, né? Candle de indefinição, um doji, né? Ele é ele é uma formação gráfica que aparece, certo? Nesse caso aí que eu exemplifiquei para vocês. Ele é um candle que ele inicia num ponto, tá? Ele inicia num ponto e fecha no mesmo ponto que ele iniciou. Então, ele é um candle de indefinição. Vocês podem prestar atenção, né? Isso daí que eu falei um pouco antes sobre abertura e fechamento, tá? Candle positivo abre abaixo, fecha acima, verde. Candle negativo abre em cima, fecha abaixo, vermelho. Beleza? E o doji é esse rapazinho aqui que abre e fecha no mesmo lugar onde ele iniciou, né? Ele abre num ponto, fecha no mesmo ponto. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso daí, máxima, mínima, né? Abertura e fechamento. Isso não é tão complexo, não é tão difícil de entender, porém, quando você está começando, né? Quando eu estava começando lá atrás também, eu me perdi um pouco no início, mas é uma coisa que vocês vão, quem vai estudar, quem vai se dedicar de verdade, daqui a um tempo vai conseguir fixar tudo isso daí na mente, tudo isso daí na cabeça sem precisar de tanto esforço, né? Você vai vivenciar isso daqui diariamente, né? Você vai estar estudando isso daqui diariamente, então você vai conseguir lembrar de tudo isso aí sem tantos problemas, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro isso daqui para vocês, tá bom? Abertura de um candle positivo, fechamento de um candle positivo, sua mínima e sua máxima. Abertura de um candle negativo, fechamento de um candle negativo, certo? Sua máxima, sua mínima. Existe
um trader aí, né? Que eu vou até citar o nome porque eu não tenho rabo preso mesmo. Fui até aluno do cara já. Posso falar com propriedade que o curso dele não me agregou em muita coisa. O cara explica, mano, que a máxima de um candle positivo é em cima e a mínima é embaixo. E ele fala que a máxima de um candle negativo é embaixo e a mínima é em cima, só porque o candle é negativo, certo? Só que, pessoal, a gente vai entrar aqui agora no outro exemplo que eu vou falar para vocês sobre eixo Y e eixo X, tá? Onde o nosso eixo Y, tá certo? Ele representa preço, tá bom? R$ 9, R$ 8, R$ 7, R$ 6, até o zero, que é o ponto de partida, R$ 0. E o nosso eixo X representa tempo. Vocês vão já entender o porquê disso daqui. Mas pensem comigo, pessoal. Por que diabos, certo? Que a máxima de um candle negativo seria embaixo e a mínima de um candle negativo seria em cima, né? Só porque ele muda de cor, só porque ele é um candle negativo? Não. Para quem já entende sobre trade, para quem já estuda há um tempo, vai conseguir entender melhor essa ideia do que eu estou falando. Mas esse dito trader aí, um milionário do mundo do trade, que ganhou muito dinheiro vendendo curso e não operando de fato, né? Ganhou dinheiro ludibriando um monte de gente, vendendo curso fajuto aí que não ensinava nada, né? Nada que agregasse a pessoa de fato. O cara se auto-intitula tão bom e ele não consegue nem, né, explicar direito sobre máximas e mínimas de um candle, certo? Um candle ser positivo ou ser negativo não altera sua máxima ou sua mínima, certo? A máxima e a mínima de um candle vão continuar sendo em cima ou embaixo, tá bom, pessoal? O que altera somente, no caso de um candle positivo e um candle negativo, é sua abertura e seu fechamento, que isso é bem lógico. Se ele abre abaixo e fecha acima, ele é um candle positivo, certo? Aqui no nosso exemplo dos eixos, ó. Se ele abre no 1 e fecha no 4, certo? Ele é um candle positivo, porque ele é um candle que fechou num preço maior do que o preço de sua abertura. Se ele abre no 6 e fecha no 3, ele é um candle negativo, porque ele fechou abaixo do preço de sua abertura. Se ele abriu a R$ 6 e fechou a 3, ele fechou negativo, tá bom? Então, a máxima e a mínima, pessoal, mesma coisa, cara. Mesma coisa. Se o candle atinge o preço de 1, aqui é a mínima. Se ele atinge o preço de 7, aqui é a máxima, tá bom? Não importa onde ele fechou. A máxima e a mínima vai ser sempre acima e abaixo, não tem o que fazer, cara. Mas isso aí é o que esse trader ensina, né? Para seus alunos. É um cara tão que se auto-intitula tão pica no mercado, tão foda, e se perde numa coisa bem, bem simples aí. Fora outras coisas, né? Também, fora outros equívocos dele que eu, enquanto fui aluno, vi, mas não vou lembrar e nem tampouco vou estar falando aqui, porque isso não é o foco da gente. Estou só explicando para vocês aí, porque caso algum de vocês tenha curiosidade de comprar ou vejam o curso desse trader aí, né, do cangaceiro, vocês vão achar um pouco estranho sobre isso daí. Eu espero até que ele tenha, né, que ele tenha se reciclado e que ele tenha alterado aí esse ponto de vista dele sobre máximas e mínimas e que esteja ensinando seus alunos agora de uma maneira correta, né? Não passando informação errada, porque o curso dele não é nada barato. Mas enfim, vamos lá. A gente saiu aqui, pessoal, agora desse ponto de candles, tá? Espero que vocês tenham entendido bem sobre isso daqui, tá? Quem não entendeu, revisa a aula depois. Se eu puder estar tirando as dúvidas de alguém, depois eu vou tirar também, certo? Mas isso aqui é bem simples, qualquer coisa, se vocês revisarem essa aula aí, vocês vão conseguir entender isso daqui da melhor forma, tá bom? Agora vamos lá para nosso segundo desenho aqui. Vamos falar, pessoal, sobre eixo X e eixo Y. Ah, Daniel, vai falar agora de matemática, geometria, plano cartesiano. Porra, vai falar de plano cartesiano, mano, aqui agora. Não, pessoal, tá? Isso aqui é plano cartesiano, tá? Isso aqui é uma matéria, mas eu não vou falar propriamente dito sobre a matéria, né? Com vocês. Eu vou falar sobre o eixo X e o eixo Y, por quê?
Porque o eixo X e o eixo Y, eles estão representados no trade, no mercado, no nosso gráfico, da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente tem dois eixos no nosso gráfico, certo? Um que representa tempo, certo? Que é esta linha aqui de baixo, representa tempo, e outro que representa preço. Lembra que eu expliquei para vocês que o gráfico ele é formado, né? De acordo com o preço do ativo naquele momento. Então, esse sobe e desce aqui do gráfico, esses números que são deixados aqui, são os preços de um ativo no momento, tá bom? Então, pessoal, a gente tem o eixo Y, que representa preço, tá certo? R$ 9, R$ 8, R$ 7, e assim sucessivamente. Nos gráficos, pessoal, esses preços são quebrados, tá bom? Aqui às vezes vai ter 0,1, não sei o que aqui, 1,855, 2,920 e assim sucessivamente. Eu coloquei assim com números inteiros só para não ficar tão difícil, não ficar chato de vocês entenderem, tá bom? Mas o nosso eixo Y, pessoal, ele representa preço, tá? Quanto mais alto o preço tiver, o gráfico vai tá representando, certo? Aqui no ponto mais alto. E quanto menor tiver, vai estar representado no ponto mais baixo naquele momento, tá bom? E o eixo X, pessoal, ele representa tempo. Ah, Daniel, como assim representa tempo? Vou estar desenhando aqui para vocês isso daqui. Vamos supor, pessoal, que você está trabalhando aí com um gráfico de 5 minutos, ou 1 minuto que seja, isso não vai ser tão importante, mas para que vocês entendam isso daqui, certo? O gráfico, ele se movimenta da seguinte forma, tá bom, pessoal? O gráfico vem, ó, ele anda, tá bom? Ele anda aqui, vem deixando aqui sua movimentação, certo? Conforme vocês viram lá no gráfico da corretora onde a gente estava agora. E ele vai deixando sua movimentação pelo caminho, tá bom? Então vocês percebem, pessoal, que na movimentação do gráfico, tá bom? Deixa eu só pintar isso aqui, pessoal, para ficar um pouco intuitivo para vocês, tá bom? Eu tenho um pouquinho de toque, eu gosto de deixar as coisas bem, né? Eu gosto de deixar as coisas bem fáceis para que vocês entendam e não tenham tantas dúvidas. Então, o gráfico ele vai deixando, pessoal, aí seu rumo, né? A trajetória do gráfico. Ele vem andando pelos eixos, né? São o eixo X e o eixo Y, aí ele vem andando pelos eixos e vai deixando ali vai deixando seu rastro, tá bom? Nesses rastros, pessoal, que o gráfico vai deixando para a gente aí, a gente pode entender um pouco melhor como funcionam os eixos X e Y, tá bom? Daniel, como que isso vai impactar para mim na hora de operar, né? Que eixo X e eixo Y tem a ver com as operações que eu vou fazer? Você não vai ensinar como apertar o botão, como fazer a operação e tal? Vou, pessoal, vou, mas vamos com calma, porque, né, como eu falei, vocês precisam aprender os conceitos básicos de cada, de cada, de cada parâmetro sobre o mercado para poderem entender a fundo, né, como que a gente vai fazer. Não adianta eu ensinar vocês a fazer uma coisa simplesmente para vocês serem uns robôs de mercado. Ah, vou apertar o botão quando acontecer isso, vou apertar o botão quando acontecer aquilo. Não, vocês têm que entender o contexto geral por trás disso daqui. Tá? Isso aqui não é brincadeira, pessoal. Isso aqui é uma profissão como qualquer outra, tá certo? Isso aqui não é um jogo de videogame que você tá aqui para apertar o botão de comprar ou de vender aqui de qualquer jeito e foda-se. Não é assim que funciona, tá? Isso aqui é uma profissão, pessoal. Isso aqui é uma coisa séria, tá? Isso aqui tem gente que pode levar na brincadeira aí, tem gente que pode não levar tanto a sério, né? Mas isso aqui é uma profissão. Se você não quiser levar isso aqui a sério, então é melhor você procurar outra coisa para fazer da vida, porque isso aqui definitivamente não é para você, né? Isso aqui você vai colocar seu dinheiro em risco, você vai colocar seu capital em risco, então você tem que levar isso aqui a sério, tá bom? Você tem que levar tudo que você fizer na vida, né, em relação a profissional, pelo menos você tem que levar a sério, pessoal, tá bom? Você não pode fazer isso aqui de qualquer forma. Então vamos lá. O eixo X e o eixo Y, pessoal, como eu vinha dizendo, eles são a representatividade do mercado, tá bom? O eixo Y aqui, como eu já falei, representado por preço e o Y, o Y por preço e o X por tempo, né? Cada vez, pessoal, que o gráfico vem subindo,
tá certo? Cada vez que ele vem subindo, ó, ele vem aumentando o preço, tá certo? Ele vem aumentando o preço. Ele saiu lá do zero e chegou aqui. Ele vem, ó, e desce, tá bom? Cada vez que ele vai descendo, ele vai diminuindo o preço, tá bom? Chegou aqui, bateu próximo do 2. E assim ele foi fazendo seu, né, seu caminho aqui. Ele vai fazer isso daqui durante o dia todo, pessoal. O gráfico vai fazer esse movimento aqui durante o dia todo, tá? E isso aqui é representado por aquela linha lá que a gente viu lá, né? Que fica ali na EQ Option, que é a linha do desenho do gráfico. A linha fica ali, ó, desenhando os candles, tá certo? De acordo com que a linha se mexe, o candle vai sendo desenhado, certo? Então, o eixo Y, pessoal, nada mais é do que a parte que representa o preço, né? O preço do determinado ativo. O eixo X é o tempo. Ah, Daniel, mas por que tempo? Vamos lá. Agora vai ficar mais claro para vocês. O tempo é representado pelo eixo X, por quê? Porque vocês lembram que eu falei que cada uma velhinha dessas aqui, ó, cada mocinha dessas aqui, tem um tempo de vida, seja de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, e sei quem vai determinar é você na hora de mudar lá no gráfico, certo? Na primeira aula eu falei para vocês como funciona. Você vem aqui, ó, e muda o tempo de cada candle, tá bom? Você pode escolher entre 1, 5, 15 minutos, 1 hora e assim sucessivamente, tá certo? Então, cada um desses rapazes aqui representa tempo. Então, pessoal, quando o gráfico vai andando, né, vamos dizer que esse gráfico aqui seja de 5 minutos. Vamos dizer que a gente está trabalhando um gráfico de 5 minutos aqui, né? O nosso M5, que a gente costuma chamar de M5, tá? Gráfico de M15, de 15 minutos a gente chama de M15, de 1 minuto a gente chama de M1, tá? Então, de acordo com que o gráfico vai andando, pessoal, essa velhinha aqui 5 minutos, ela nasceu, morreu. Próxima. 5 minutos, nasceu, morreu. Próxima. 5 minutos, nasceu, morreu. Próxima. Então, aqui, se essa vela aqui tem 5 minutos e essa vela começou às 0 hora, certo? Então, essa vela aqui vai começar de que horas, pessoal? Às 0 hora e 5 minutos. Essa vela aqui vai acabar às 0 horas e 10 minutos. E essa vela vai começar às 0 hora e 10 minutos. Essa vela vai acabar às 0 e 15. Essa vela vai começar às 0 e 15 e vai acabar às 0 e 20, meia-noite e 20, né? Essa vela vai começar meia-noite e 20 e vai acabar meia-noite e 25, assim sucessivamente. Então, esse eixo X aqui é representado por tempo, certo? Quando as velas vão nascendo e vão morrendo, ó, elas vão deixando aqui para trás o tempo, tá bom, pessoal? Então, eixo Y, preço, eixo X, tempo, tá bom? Isso aqui é uma coisa que vocês precisam saber, né, para entender bem o que vocês vão estar fazendo daqui para frente, tá bom? Vocês não precisam propriamente dito lembrar isso daqui todos os dias que forem operar, mas isso aqui é o contexto, né? É o básico. Vocês precisam saber disso daqui, né, para não serem um robô de verdade no mercado que tá ali só para apertar o botão de compra ou de venda. Vocês precisam saber da história por trás disso tudo aqui para poder, né, ser um trader de verdade, ser uma pessoa consciente daquilo que você faz, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar agora um pouco sobre outras coisas também bastante interessantes, que são os suportes e resistências, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre suporte e resistência agora aqui, né? Suportes e resistências, pessoal. Acho que alguns de vocês aí, né, que já estão familiarizados com o trade, que já viram falar ou já assistiram alguma aula, já ouviram falar sobre isso, sobre suportes e resistências, né? Suportes e resistências são termos bastante falados no trade, porque são pontos, pessoal, onde a gente escolhe, onde a gente analisa para poder fazer nossas compras ou nossas vendas, tá certo? Para poder tomar a decisão de apertar o botão, de fazer uma compra, fazer uma venda, tomar nosso ponto de partida, né? É o ponto onde a gente costuma analisar para poder fazer nossas ordens, tá bom? Para quem não sabe, pessoal, o trader ele trabalha da seguinte forma: o trader trabalha analisando padrões do gráfico, padrões que costumam se repetir. Ah, Daniel, como assim? Eu vou analisar padrões? O que que eu vou aprender a fazer? Pessoal, vocês vão aprender, certo? A analisar
a ler um gráfico. É como se vocês hoje fossem analfabetos ainda, ou vocês fossem crianças, certo? E precisassem aprender a ler, aprender o alfabeto, aprender a formar palavras, né, frases e etc. Só que ao invés de letras, vocês vão utilizar estes rapazes aqui, nossos Kindles, tá certo? E vocês vão aprender a ler eles e a identificar os padrões que costumam se repetir dentro de um gráfico. Ah, Daniel, por que que eu preciso aprender a identificar um padrão dentro do gráfico? Seguinte, certo? Se você consegue identificar padrões que se repetem dentro de um gráfico, você consegue ler para onde o mercado tem uma grande chance de ir naquele momento. Você concorda comigo? Se você está analisando padrões de mercado que se repetem, que costumam estar acontecendo continuamente, você vai conseguir prever num determinado momento, prever entre aspas, né? Prever a maior probabilidade do que o gráfico vai fazer num determinado tempo, tá? Então, a partir daí, se você sabe o que o gráfico vai fazer num determinado momento, você pode, né, ter uma ideia do que você pode fazer ali, se você pode comprar ou se você pode vender, tá bom? Então, através desses padrões que se repetem, é onde a gente tira proveito para fazer as nossas operações, pessoal. Então, vamos lá. Suportes e resistências são pontos, né, de, de resistência do gráfico, né? Suportes e resistências são pontos onde o gráfico tem uma espécie de repulsa, né? Vamos lá, eu vou explicar aqui com desenhos para vocês. Imagine que você tem uma bola, tá bom? E você joga essa bola contra o chão. O que que a bola vai fazer se você jogar a bola com força no chão, né? Ela vai quicar e vai subir, tá bom? Isso aí é simples de se entender. Se você tem uma bola e joga ela no chão, né? Ela vai bater no chão e vai subir. Isso aí é fato. Trazendo para os nossos conceitos de vida, certo? Agora imagine que você tem também um teto e você joga essa bola no teto. Você jogou a bola no teto com força, a tendência é que a bola volte, que a bola bate no teto e caia, tá? Então você tem aí um ponto de suporte, certo? E um ponto de resistência, né? Que é onde essa bola bate e tende a retrair, tende a fazer o movimento contrário. No gráfico, pessoal, é basicamente a mesma coisa, certo? A gente tem os pontos de resistência e tem os pontos de suporte, tá? Quando a gente faz uma compra ou uma venda, o que que a gente espera, né, pessoal? Quando a gente faz uma compra, né? Se eu fiz uma compra nessa linha azul, eu espero que o gráfico termine acima do ponto onde eu comprei. Se eu faço uma venda nessa linha azul aqui, eu espero que o gráfico termine abaixo do ponto onde eu vendi, para que assim a minha operação obtenha êxito, para que eu tenha vitória na minha operação, tá certo? Então, pessoal, pontos de suporte e resistência são pontos que a gente encontra no gráfico para fazer compras, no caso de suportes, e para fazer vendas, no caso de resistência, certo? Ah, Daniel, por que que eu sei que no suporte é para comprar e na resistência é para vender? Vocês lembram que eu falei agora há pouco que a gente procura padrões que tendem a se repetir no mercado? Então, esses padrões que tendem a se repetir são exatamente os pontos de suporte e resistência, certo? O gráfico, quando ele deixa um ponto de suporte, certo? E o ponto de suporte é bom, ele tende a fazer isso aqui, ó. A gente tem um suporte, o gráfico foi acima, voltou, bateu no nosso suporte e subiu. Bateu no nosso suporte e subiu. A gente tem um suporte aqui consolidado. Em pontos de resistência, mesma coisa, pessoal. A gente tem um ponto de resistência, o gráfico vai lá, bate e desce. Aqui é o nosso chão, onde a gente joga a bola e ela sobe, certo? E aqui é o nosso teto, onde a gente joga a bola e ela desce, tá? Então a gente se aproveita, pessoal, desses pontos, tá certo? Desses padrões que se repetem, onde o gráfico toca nos pontos de suporte e resistência,
né? E tende a fazer esse movimento esperado por nós, né? Bateu no suporte, tende a subir, bateu na resistência, tende a descer. Então, esses são os padrões que a gente costuma esperar, né, do mercado quando a gente faz uma análise baseada em suporte e resistência, tá bom? Eu não vou me aprofundar tanto, pessoal, em como encontrar os pontos de suporte e resistência no gráfico, porque isso daí a gente vai falar na aula de estratégia. Eu preciso apenas que vocês entendam o que são suportes e resistências para a gente poder dar seguimento e mais na frente a gente falar sobre estratégias propriamente ditas, como encontrar os melhores pontos de resistência e suporte, tá certo? Então podem ficar tranquilos, tenham paciência, que a gente vai falar sobre tudo isso sim, tá bom? Então, pessoal, é isso. O gráfico, ele faz essa movimentação dele, ele passa o dia todo nesse sobe e desce, tá certo? Batendo no chão e subindo, batendo no teto e descendo, deixando ali os pontos de suporte e resistência, tá certo? Então, ele passa o dia todo, pessoal, nesse sobe e desce, e a gente se aproveita dos pontos onde ele costuma bater e retrair para poder fazer as nossas ordens, tá certo? Nos pontos de resistência a gente faz vendas, nos pontos de suporte a gente faz compras, tá certo? Lembrando, pessoal, que eu estou passando para vocês aqui conceitos do que a gente chama de price action. O que danado é price action? Price action, do inglês, é a ação do preço. A ação do preço é exatamente isso daqui, o que o preço faz, certo? Bate nos suportes e sobe, bate nas resistências e desce. Isso aqui é a ação do preço. Então, a gente está estudando aqui suportes e resistências que são análises baseadas em price action, baseadas na análise do preço, né? Na ação do preço. Então, basicamente, suportes e resistências são isso aqui, pessoal. São esses pontos onde o preço tende a bater e retrair, tá bom? Vou falar agora para vocês aqui um pouquinho sobre linhas de tendência, né? Ah, Daniel, o que molesta é a linha de tendência. Vamos lá. Pessoal, linhas de tendência, tá certo? Nada mais são do que linhas que ajudam a gente a identificar uma tendência principal do mercado, tá bom? Vocês lembram que na aula lá sobre ferramentas, eu mostrei para vocês a ferramenta da linha, né? Que ajuda a gente a traçar uma linha de tendência, tá bom? Linhas de tendência, pessoal, são resumidas em linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, certo? Linhas de tendência de alta são traçadas através de fundos ascendentes, tá certo? Então, a gente tem um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. A gente tem logo uma tendência de alta, tá bom? Temos uma tendência de alta e essa aqui é a nossa linha de tendência, tá? Linha de tendência de alta. Linha de tendência de baixa. Vamos procurar um aqui. Aqui, encontrei. Desse ponto aqui, aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa, tá certo? Com topos, certo? Descendentes, topos mais baixos do que os anteriores. Linha de tendência de alta, fundos mais altos do que os anteriores. Linha de tendência de baixa, topos mais baixos do que os anteriores, certo? Lembrem dessa regrinha, pessoal. Linhas de tendência de baixa se traçam nos topos, certo? Das velas e linhas de tendência de alta se traçam nos fundos das velas, tá bom? Então, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Na linha de tendência de alta, pessoal, o gráfico anda da seguinte maneira. Ele vem, certo? Fazendo seus movimentos ali, né? Deixando seu caminho e batendo na linha de tendência, tá certo? Deixando aqui topos e fundos ascendentes, certo? A gente tá vendo aqui ó, que ele tocou aqui nesse fundo e nesse fundo. Logo, nós temos o que aqui? A gente tem fundos ascendentes, fundos mais altos do que os anteriores, certo? Então, a gente tem uma tendência de alta, pessoal, tá bom? Isso aqui é uma tendência de alta. Deixa eu só escrever. Tendência de alta. Eita porra, escrevi. Então, pessoal, tive só que dar uma cortadinha aqui na aula, problemas técnicos, mas voltamos. Então, gente, isso aqui é uma tendência de alta, tá certo? Como explicado, fundos mais altos do que os anteriores, tá bom? Numa tendência de baixa, pessoal, a gente vai ver a mesma coisa, só que ao inverso, tá? Forma contrária. Numa tendência de baixa, tá certo? A gente vai ter aqui, ó, né? Traçar a primeira linha aqui só para exemplificar. Na tendência de baixa a gente vai ter isso daqui. A gente vai ter o gráfico vindo, certo? Sim, fazer esses movimentos.
E vem, certo? Vem tocando na nossa linha de tendência, certo? E vem deixando topos descendentes, certo, pessoal? Topos mais baixos do que os anteriores. A gente tem um topo aqui, um topo mais baixo e um topo mais baixo, tá certo? Então, isso daqui é a nossa tendência, né? A gente tem um mercado em tendência de baixa, linha de tendência de baixa, beleza? Que é caracterizada a nossa tendência de baixa, certo? Lembrem dessas regrinhas, pessoal. Uma tendência de baixa, certo? Numa tendência de baixa, a gente traça a linha de tendência pelos topos. Numa tendência de alta, a gente traça pelos fundos. Tendência de baixa, certo? Topos descendentes, tendência de alta, fundos ascendentes, fundos mais altos do que os anteriores, tá certo? Nesse contexto, pessoal, do propósito da aula de hoje, eu acho que eu já passei para vocês tudo o que eu esperava passar, né? Que era sobre suportes e resistências, né? As nomenclaturas, formações de candle, etc. E só. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, que é o básico, é o principal, tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem, espero que vocês tenham gostado, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar se aprofundando aí, pessoal, mais na parte operacional. Vamos começar a brincadeira de verdade, vamos falar de gerenciamento, vamos falar de mindset, né? Vamos falar um pouco do que tem por trás do trade e tudo mais. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá bom? Mas no mais, pessoal, por hoje é isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Revisem essa aula quantas vezes for necessário, quantas vezes vocês acharem preciso. E se precisarem de mim, é só chamar que mais cedo ou mais tarde eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, as possíveis dúvidas de vocês no Instagram, tá bom? Então, valeu, galera. Um abraço e até a próxima aula.